E olha, gente, o presidente Lula vai reunir hoje a equipe do governo para a definição do plano de desoneração dos combustíveis. Quem está ao vivo com a gente vai trazer mais detalhes sobre essa história é o Bruno Pinheiro. Eu quero saber do nosso Brunão. Cadê o Bruno Pinheiro? Fala, Brunão, tudo bem? O que a gente pode esperar dessa reunião de hoje? Olha, Paulo, você é um ótimo dia, excelente semana, uma expectativa altíssima, já que amanhã encerra a desoneração, acabou sendo estendida mais 60 dias. Lá no início, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, aconselhou Lula que era importante já retomar, já cobrar o imposto, uma receita de aproximadamente 29 bilhões de reais. Lula, naquele momento, entendeu que se aumentasse o combustível, isso seria ruim, a imagem do governo, ela seria afetada imediatamente. Estendeu numa medida provisória mais 60 dias, que encerra amanhã, 28 de fevereiro. Essa reunião, neste momento, é importante, uma nova decisão, se haverá uma extensão novamente, se isso vai continuar a desoneração ou não. Então, uma receita de 29 bilhões de reais que Fernando Haddad alega que esse valor de arrecadação é muito importante, que a Receita não consegue, que o Ministério da Fazenda não consegue ficar sem receber, sem arrecadar mais esse valor. Se isso, então, retomar, o imposto for retomado, a expectativa de um aumento sobre a gasolina de 69 centavos e sobre o etanol de 24 centavos imediatamente. Aliados aqui já começam a falar o seguinte, que lá no início, quando o ministro da Fazenda não conseguiu entrar na cabeça de Lula e acabou estendendo, ele sofreu uma derrota logo de início, já dentro do governo. Agora, se novamente não for atendido o Ministério da Fazenda, será uma nova derrota de Fernando Haddad. Existe uma expectativa, a fim de não conseguir o impacto direto, de retomar 50% do imposto, esperar mais 60 dias e lá na frente os outros 50% então, essa reunião acontecendo hoje, aguardar qual será a resposta entre o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Jean Paul também está nesta reunião, e Luiz Inácio Lula da Silva. Aliados do governo, acho que não é importante neste momento voltar a mexer nos combustíveis, até porque é um compromisso antigo na campanha de Lula que ele iria conseguir reduzir os combustíveis, abaixar, ou seja, evitar essas altas, acontecem quase que diariamente. A gente vai aguardar qual será a resposta, já que o combustível aumenta de forma geral. Supermercado, ônibus, é um impacto na economia e no bolso de muita gente, viu, Paulo? Maravilha, Brunão, obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro, direto de Brasília, atualizando a gente dessa história, que eu vou ser muito sincero com vocês, meus amigos. Meu querido Alexandre Borges, quando é que a gente vai ver político que não pensa em voto atuar no Brasil? Porque essa história dos combustíveis, pelo menos para mim, basicamente é isso. Os caras estão preocupados com popularidade. Então a gente vai arrastando com a barriga o quanto dá esse problema, só que no final da história quem paga é o mais pobre, não é? É exatamente isso. Isso lembra até uma discussão que a economia faz em relação a prioridades, né? O consumidor, ou a alocação de recursos, sem querer falar muito economia, mas ele lida com expectativas e com prioridades. Então, o político, ele quer fazer algo que aumente o capital político dele, sempre vai querer. Mas qual é a prioridade? O que vem à frente? Né? É um ganha-ganha? O que ele vai fazer, ele vai ganhar e a população vai ganhar também? Ou é algo que, no embate entre as finanças públicas e a manutenção da popularidade, ele vai optar pela segunda? Então é essa discussão que a gente está vendo. Você tem o Haddad bancando o bom policial e o Lula bancando, e a tal ala política bancando o mal policial. Então, se o Haddad vencer, eu vou até lembrar de uma frase que foi falada numa reunião sobre a guerra da Ucrânia lá na ONU, que o Mano repetiu semana passada, aquela história de que se a Rússia parar de atacar, acaba a guerra; se a Ucrânia parar de atacar, ela desaparece. É mais ou menos dessa história toda. O governo é a Rússia e o Haddad é a Ucrânia, né? Quer dizer, a ala política do governo invadiu o Ministério da Economia e ele está lutando pela sobrevivência dele. Ele realmente, se ele perder de novo, ele vai ficar muito, mas muito esvaziado. E aí tudo que ele for falar, o que quer dizer um ministro esvaziado? Quer dizer que ele não vai ser procurado para saber qual é a tendência das próximas medidas econômicas do governo, porque
ninguém vai levar a sério a opinião dele. O que vai ser, no final das contas, relevante vai ser a opinião da Gleisi, dos políticos, do próprio Lula, que é um político, essencialmente. Então, vamos aguardar, porque tem muita coisa em jogo aí. Agora, que a gasolina aumentou, né? Então, assim, você baixar na canetada, quem vai pagar essa conta é todo mundo que paga imposto. É injusto, é uma pena que o combustível está caro, mas é o que é, está caro. Então, e alguém paga essa conta. Ou vai pagar o Tesouro, vai pagar a Petrobras, ou seja, vai rachar essa conta por todo mundo, ou vai pagar quem anda de carro. Bem, minha querida Wafá, é um assunto espinhoso de explicar para as pessoas, né? Porque eu também entendo as pessoas, a gente tem que compreender, tá todo mundo já pagando uma alta quantidade de imposto, todo mundo já está sendo, extorquido ao máximo possível nessa história, não tem não tem serviço de saúde, de segurança pública, de educação adequados, as taxas de impostos só mais altas, e aí você vai chegar para ele e falar assim, se a gente não deixar o preço fluir naturalmente, você vai pagar mais. É difícil entender isso. Vocês não acham? Completamente. É muito difícil entender. Quando que uma política liberal efetiva vai conseguir ter resultado prático, assim, popular, que eu me refiro? Porque esse discurso não cola. O que eu quero é gasolina barata. Ponto. É que nesse governo eu acho que não cola nenhum discurso liberal e principalmente de corte de gastos, né? Nem com o Fernando Haddad? Nem com o Fernando Haddad. Impossível. Acho que piora com o Fernando Haddad por ele não ser um técnico nisso. E também a gente tem um problema seríssimo que essa coisa de querer toda hora levantar uma bola política, principalmente quando a gente entra em assuntos que exigem que tenha uma percepção técnica, que é o que acontece agora. Mas a gente precisa lembrar quem é que está presidindo a Petrobras hoje. O Jean Paul, né, que é o presidente atual, ele é um senador petista. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer nessa reunião, eu não sei aqui como eles vão concluir uma melhora nisso, mas eu sei que eles vão atuar de uma forma política. O Lula sabe que se aumentar o imposto, ele está ferrado. Porque a gente lembra que isso aconteceu com a Dilma, a galera saiu às ruas, rolou aquele panelaço, e isso vai acontecer de uma forma piorada. Eles entraram num governo prometendo picanha a rodo, e agora o que eles estão fazendo... Onde pega o vale? Não existe vale ainda. Mas eles prometeram vale isso, e o que está acontecendo é só aumento de impostos. Por quê? Porque eles estão ainda presos em uma campanha política, eles estão presos em discursos políticos. E é isso, o Lula ele não quer ter essa perda, né, de votos que ele teve e essa popularidade dele, então eles vão começar a baixar preço na canetada, o governo vai ter um rombo gigantesco e o Haddad não vai resolver nada. Porque ele não tem autonomia para isso. Agora, vou ser sincero com vocês, essa postura do Haddad está me surpreendendo, porque eu achei que o Haddad ia lá sentar no Ministério da Fazenda e fazer aquilo que o Lula mandar, ponto. Mas não, ele está trazendo um contraponto, dizendo, olha... Mas Lula... no fim quem manda é o Lula, né? Então... Sim, no fim quem manda é o Lula, muito centralizado. Mas eu acho que a postura do Haddad poderia ser uma postura mais de comando mesmo, e não está sendo 100%. Mas ele está sendo mais submisso, você acha? Eu achei que ele seria. Acho que você usou a palavra certa, Fê. A questão da submissão. Eu achei que ele seria mais submisso do que ele está sendo. Como foi quando o candidato à presidência foi completamente submisso. Exatamente. Eu acho que ele foi posto no ministério com essa expectativa de ser submisso. A gente precisa ver qual vai ser a postura dele caso ele perca de novo essa disputa, né? Porque os petistas ficam se comportando nessa situação com Haddad que nem a Chiquinha quando ia defender o Chaves. Adoro. Que era... Olha que interessante essa comparação. Eu gosto ele é muito Chiquinha. Meu amigo, ele é incompetente, incapaz de comandar o Ministério da Economia, só tem ideias erradas, mas ele é meu companheiro. Essa é a forma da Chiquinha defender o Chaves. É como os petistas estão se comportando com o Haddad, né? Ficam fritando ele o tempo todo. A gente não sabe quanto tempo ele vai assistir passivamente a essa situação, porque apesar dele estar tentando, aparentemente, trazer uma agenda para a discussão no governo, o fato é que, aparentemente, o governo não dá bola para o que ele traz. E aí, como disse o Ale, ele vai virar um ministro esvaziado. Como vai ser a postura dele diante disso? Ele vai aceitar as humilhações calado?
Mas eu acho que uma observação que a gente tem que fazer em relação aos ministros do Lula é que todos praticamente são esvaziados. A gente não tem aquele apelo, um ministro tal. No governo menos passado... a Janja. Menos a Janja. Mas no governo anterior, a gente tinha um apelo maior aos ministros, né? Porque o Paulo Guedes era uma figura forte, o próprio Tarcísio era uma figura forte, onde as pessoas procuravam eles, né? Onde as pessoas escutavam eles. E hoje não. Nesse governo atual, a gente escuta muito o Lula. E a Glaze, né? Porque a Glaze fazendo aqueles tweets dela, ela é mais escutada que os ministros. A Marina está tendo um papel na política internacional, aparentemente, né? Hoje ela vai se reunir, inclusive... Quem é a Marina com Silva? Desmatamento explodindo, né? Com desmatamento explodindo. Olha só.